Para a lavratura de atos notoriais relativos a imóveis, serão apresentados os seguintes documentos e certidões: documento de identidade das partes e demais pessoas que comparecerem na escritura pública quando julgado necessário pelo tabelião, comprovando de pagamento dos impostos de transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, quando incidentes sobre o ato, ressalvadas as hipóteses em que a lei autoriza a efetivação do pagamento após a lavratura da certidão. Em relação aos imóveis urbanos, as certidões fiscais assim entendidas também são necessárias. Em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes aos tributos que incidam sobre imóvel, observado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Então tem a certidão de ônus real, que é a certidão que eu havia falado para os senhores. Essa certidão de ônus real, ela é tirada na justiça, só que 90% das vezes esse ônus real já está averbado na margem da escritura, mas de qualquer forma se tira essa certidão. Se está averbado não tem problema, mas vai que ainda não foi averbado a margem da escritura. E a certidão e certidão pessoais reipersecutórias, que são aquelas certidões que não vão à margem da escritura, que são aquelas ações judiciais que não vão à margem da escritura, contudo versam sobre o imóvel. Então tem a certidão de ônus real, que vai sair a determinação do juiz para se averbar à margem da escritura. Nós devemos pedir no judiciário. E as reipersecutórias, que são ações que versam sobre um imóvel e que muitas vezes é importante a gente ter conhecimento da existência desta ação. Esse ônus real, ele vai trazer a respeito de ações que tramitem dentro da justiça e que versem sobre o imóvel. Inclusive é importante tirar a certidão, não tem aqui, mas a certidão de distribuição de ação, quando você vai trabalhar com pessoas que você não tem pleno conhecimento, tanto da vara do trabalho, quanto do Fórum da Justiça Comum. Você vai tirar pela pessoa, pelo nome da pessoa, Então quem é o vendedor? É o dito. Você vai lá, dito, vai preencher os dados, vai pagar a taxa, eles vão tirar todas as ações que versam sobre aquela pessoa. Aí você vai lá na escrivaninha e checa para ver se consta alguma coisa. Quando é ônus real, já no cartório já vai constar lá. De repente não chegou ainda no cartório de registro, mas no cartório do fórum. Você vai no cartório do fórum, que é o cartório distribuidor. Ele do fórum vai um. Então o que é que o juiz faz? Ele manda expedir a verbação de uma matrícula, de uma penhora ou de uma discussão a respeito de estou eu lá no meu divórcio, minha mulher dizendo que um terreninho lá é dela, ela vai e solicita através do advogado dela que seja informado na matrícula que existe aquela ação que está discutindo. O juiz ele pode mandar só informar que existe ação, o juiz pode mandar informar que existe ação e que o imóvel não seja negociado, ele põe uma proibição de negociação, ou o juiz pode falar, não vou informar. Ele pode falar, como de fato acontece muitas vezes. Se ele falar que não vai informar, corre o risco daquela pessoa vender. Lógico, eu sou um comprador de boa fé, porque eu não tinha como saber, mas pode me causar um transtorno futuro. Então, para evitar esse transtorno, eu vou e tiro a certidão reipersecutória. Eu tiro essa certidão, onde ela vai me dizer todas as ações que tem lá, que versam sobre imóvel. Isso, não que é da pessoa, mas que versa sobre imóvel. Também no fórum. E eu posso ainda tirar a certidão de distribuição. Aí eu tiro a certidão de distribuição, de ação, do meu nome, e aí eu fico sabendo todas as ações. Vou lá
e checo junto à escrivania se versa sobre imóvel. Agora tem gente que tem uma centena de ação. O ideal é que seja a certidão de ônus real. Você pode tirar a certidão criminal ou de antecedentes criminais, certidão de distribuição civil e criminal, tudo, qualquer pessoa. Perdão, eu falei que a certidão de ônus real é tirada no fórum, mas só que não é, desculpa, ela é no cartório. De ônus real é no cartório, perdão. Cartório de registro de imóveis. E para quem vai negociar com empresa, é importante tirar na Justiça do Trabalho, viu? Porque tem questão de imposto, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, você também tira pelo CNPJ, pela internet. Você entra lá e tira a certidão, mas tem que ter o CNPJ da empresa ou o CPF da empresa e mais alguns dados lá. Mas como você vai estar com toda a documentação da pessoa, por conta da escritura, não fica difícil de você entrar no site do TRT e tirar as certidões. Se tem alguma distribuição de ação em nome daquela empresa, aquela pessoa, você vai lá e checa, porque de repente já tem uma ordem de penhora. Você pode comprar, se não está averbado, você pode comprar o imóvel, você é o comprador de boa fé, não há dúvida, só que é dor de cabeça, você vai ter incômodo. Então, às vezes, se você não... Bom, eu quero fazer esse negócio, não tem problema, eu vou me responsabilizar, eu vou continuar, porque enquanto não está averbado a margem da matrícula, e quem vai dizer a certidão de ônus real, eu posso negociar que eu sou comprador de boa fé, e eu tenho meu direito resguardado. No entanto, está averbado, eu comprei, perdi. Assumir o risco. Uma penhora não, mas se tiver averbado uma discussão judicial, porque às vezes o juiz manda informar que está este imóvel, ele tem uma ação que versa sobre ele, uma ação de divórcio que versa sobre ele. Só que ele não proíbe a venda. Ele deixa liberado o imóvel. E aí, então, olha só. Existe a possibilidade de estar averbado a informação de uma ação que versa sobre a propriedade daquele imóvel, mas sem estar bloqueada a venda. Aí ele pode ser negociado ainda. A pessoa está ciente da existência da ação. Eu posso comprar. Se tem ônus, se tem uma penhora, não vai ser vendido, porque ele é garantia de algum negócio, ele não vai ter a transação, salvo se eu também continuo me responsabilizando pela penhora. Aí há possibilidade de transferência também. O tabelião consignará na escritura pública a apresentação dos documentos e das certidões mencionadas em todos os incisos anteriores. Parágrafo 1º. A certidão referida na letra A do inciso 3 desse artigo somente serão exigidas para a lavratura de escritura pública que implique em transferência de domínio, e a sua apresentação poderá ser dispensada pelo adquirente, que, neste caso, responderá nos termos da lei pelo pagamento dos débitos fiscais exigidos. O inciso 3 fala de certidões fiscais. Eu não exigi certidão fiscal e tem débito fiscal, eu me responsabilizo. A apresentação de certidão prevista no inciso 4 desse artigo não eximirá o outorgante da obrigação de declarar na escritura pública, sob pena de responsabilidade civil e penal, a existência de outras ações reais e repersecutórias relativas ao imóvel ou de ônus reais incidentes sobre o mesmo. Ou seja, além de eu trazer as certidões, eu tenho que declarar que não existe nenhuma outra ação. Mas só que mesmo assim muita gente omite. Em caso de omissão, você vai ter problema. Isso daí tudo é para resguardar o seu direito. Alguns casos você não perde o seu direito, mas você tem incômodo também. O tabelião fica desobrigado de manter em cartório original ou cópias autenticadas das certidões mencionadas, desde que transcreva na escritura pública os elementos necessários à sua identificação, devendo, nesse caso, as certidões acompanhar o translado da escritura. Se ele não quiser arquivar, ele tem que falar que tem a certidão, vai dar todos os dados da certidão tal, emitida assim, etc. Na escritura pública relativa a imóvel urbano,
cuja descrição e caracterização conste de certidão de registro de imóveis, o instrumento poderá consignar, a critério do tabelião, exclusivamente o número do registro ou a matrícula no registro de imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, estado e os documentos e certidões mencionados no item 2, 3, 4, 5 do artigo 1º. Aqui fala a respeito da disposição de quando entra em vigor. O que é que diz com relação aos imóveis rurais? Certificado de cadastro emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, com a prova de quitação do imposto territorial rural, quando o prazo para o seu pagamento ainda não tenha vencido. Imposto territorial rural correspondente ao exercício imediatamente anterior. Isso daí é o que consta aqui da lei. Eu vou certificar. Algumas propriedades hoje já está se exigindo que pelo menos tenha sido dado entrada no georreferenciamento. Alguns cartórios. Eu não sei precisar nesse momento se essa é uma questão do cartório ou surgiu alguma norma nova. Bom, mas se tem só posse, você vai só comprar, você só vai fazer um contrato de compra e venda da posse. Você não vai fazer a inscrição. Aí você tem que entrar junto, ou se for a área pública, você vai entrar junto ao Intermate ou ao INCRA, dependendo de quem for a área, requerendo o título definitivo, ou, se couber, no que couber, uso capião. Há entendimentos de que não cabe de forma alguma uso capião de terras públicas. Nós vamos ver isso daí lá na frente, mas já vou falar outro. Mas eu já fiz ação e já tem ações em que a gente ganhou direito de uso capião em terras públicas, por ser um direito de propriedade. O juiz entendeu que não tinha problema, estava lá já mais de 25 anos na terra, não havia por que requerer junto ao Intermate ou ao INCRA o título definitivo. Mesmo sendo uma terra pública por ser terra devoluta, né? Entrou com uso capião. Algum tempo atrás não se entrava de jeito nenhum, que não tinha, o procedimento era requerimento do título definitivo junto ao órgão competente, responsável, INCRA ou Intermate. Hoje já tem decisões favoráveis no sentido de se dá uso capião em terra pública. Os negócios jurídicos que versam sobre transferência de imóvel, propriedade, que tratam de direitos reais e que têm o valor acima de 30 salários mínimos, do maior salário mínimo, melhor, ele é obrigatório o uso da escritura pública. Indispensável para a validade do negócio jurídico. Um negócio feito com valor menor do que o maior salário mínimo, que 30 vezes o maior salário mínimo no nosso país, ele é dispensável a escritura pública. Mas a gente não pode se escrever que a escritura pública é quem faz a transferência da propriedade do imóvel. Portanto, se a gente compra um imóvel, valor menor do que 30 salários mínimos, e não faz a escritura pública, e alguém for lá e fizer essa escritura na frente, a briga também vai ser grande, é outro problema, não é obrigatório. O artigo 104 do Código Civil, ele dispõe que o negócio jurídico, para ser válido, ele necessita agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Agente capaz é aquela questão da pessoa poder assinar a escritura. Um menor de 18 anos que não esteja emancipado não pode assinar. Ele não é agente capaz. Alguém que está interditado, seja pela razão que for, se for ébrio,
se tiver alguma demência, ele não é agente capaz. Então é necessário se verificar isso daí. Se a pessoa que está dando a escritura, está assinando a escritura, seja como comprador ou vendedor, ele tem capacidade para assinar essa escritura. Vou fazer a transferência de uma plantação de maconha através de escritura pública. Uma fazenda não faz a escritura, não pode. A forma prescrita é a escritura, e obrigatória acima dos 30 salários mínimos, conforme já dito. Artigo 112 do Código Civil, ele traz aquilo que realmente é importante na escritura. O papel não tem que ser, não é papel bonitinho, tudo arrumadinho, mas sim o conteúdo da escritura. Aquilo que ela está falando, qual é a transação que aquela escritura pública está realizando. Tem que ter um vendedor ou doador. Se tem um vendedor, tem que ter um comprador, e tem que ter um preço essa escritura, tem que ter o objeto, a escritura. É essencial que ela siga as formas, que tenha todo o seu conteúdo, e que ao final as partes declarem que querem fazer aquele negócio jurídico. Também, quando se trata de uma escritura pública, o instrumento para se fazer essa escritura é público também, ou seja, para uma transação feita com escritura pública, a procuração, quando for dada poderes para outra pessoa realizar, é pública também. No antigo Código Civil, Código de Civil de 16, era proibido o procurador, aquele que detém a procuração, que vai agir em nome de alguém, ele fazer negócio com ele mesmo. O Código Civil de 2002, ele veio para mudar. Ele trouxe duas possibilidades. Ele trouxe a possibilidade de fazer negócio consigo mesmo ou ad causa. Vindo a procuração com preço determinado, que o procurador pode vender por R$2.000 essa cadeira ali, o procurador, ele pode ele mesmo comprar, porque quem outorgou poderes já disse por quanto podia ser vendido, então independe da pessoa. Aqui, contrato consigo mesmo, artigo 117, salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Não pode, é anulável. Agora, eu celebrei um negócio comigo mesmo, o senhor me outorgou poderes, só que o senhor não achou ruim. Não, tá bom, para mim tá bom. Então, o senhor não buscou a anulação do negócio. Continua. Ela não é nula, é diferente de anulável para nula de pleno direito. Nula é aquele negócio que já ocorre, a procuração, a escritura feita com agente que não é capaz, ela é nula. Nesse caso aí ela é anulável, caso o senhor tenha interesse.